Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que o Peter Crift chama de dinossauro. A lógica clássica, a socrática. No livro dele, Lógica Socrática, ele basicamente convida a gente a voltar no tempo, sabe? Revisitar essa forma de pensar. É interessante isso, né? Buscar lá atrás uma ferramenta para hoje. E ele defende que essa lógica mais tradicional, ela tá mais conectada com a nossa linguagem, com o pensamento do dia a dia. Exato. Não é tão abstrata quanto algumas lógicas mais modernas, talvez. E ele diz que os benefícios são bem concretos. O primeiro é organização mental. A lógica, para ele, traz ordem, clareza para o pensamento, para qualquer assunto, né? Sim, funciona quase como um sistema operacional para nossa cabeça, digamos assim. Isso, boa analogia. E essa clareza, ela não é só para, ganhar uma discussão. É para entender melhor as coisas a si mesmo. Ajuda a tirar aquela névoa do pensamento confuso, sabe? Deixa a comunicação mais precisa. Com certeza. Menos mal entendido. E tem também o poder da prova, da persuasão. A lógica dá essa força para os argumentos. Ele até cita o Sócrates, né? Que acabou mal, em parte por causa da sua insistência lógica. Mostra o peso disso. É um poder que vem com responsabilidade, né? Mas Crift também liga essa clareza lógica com saber ler e escrever bem. Pensamento claro leva à escrita clara. E vice-versa, né? Faz todo sentido. Se você não organiza as ideias na cabeça, como vai organizar no papel? Exato. Ele até lamenta que talvez o declínio no ensino dessa lógica esteja ligado às dificuldades de interpretação e expressão que a gente vê por aí. Pois é. E a conexão mais, inesperada talvez, seja com a felicidade. O argumento é meio pensar claro ajuda a definir e alcançar metas. Alcançar metas traz felicidade. Logo, a lógica ajuda na felicidade. Parece um pouco simplista à primeira vista, talvez, mas dentro da visão dele é um exercício de causa e efeito, né? Se a clareza leva a uma ação que funciona e essa ação te deixa satisfeito, bom, a lógica tem seu papel nisso. Entendi. Mas o fundamental mesmo é que ele vê a lógica como ferramenta para buscar a verdade. E para isso, precisa de termos claros e boas razões. É aí que entra a estrutura dos 3 atos da mente. Vamos lá, então. Primeiro ato, simples apreensão. O que é isso, basicamente? Entender o conceito, a essência da coisa. O que é homem, o que é mortal. O foco aqui é a clareza do termo mesmo. É responder à pergunta o quê. Se o termo é confuso, obscuro, Aí complica tudo que vem depois. O segundo ato é o julgamento. julgamento, ok. Aqui a gente relaciona os conceitos para formar uma afirmação, algo que pode ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, o homem é mortal. A gente está julgando se essa relação entre homem e mortal é verdadeira. É a proposição, a frase declarativa. A pergunta aqui seria se é verdade, né? Exatamente. É verdadeiro ou falso. E o terceiro ato é o raciocínio. Ah, o famoso silogismo entra aqui, imagina. Isso. É um movimento de ir de julgamentos, que a gente chama de premissas, para um novo julgamento, a conclusão. O exemplo clássico. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Aqui a gente constrói o argumento. A pergunta é por quê? E a gente avalia se o argumento é válido, se a conclusão realmente sai das premissas. Percebe o fluxo? Primeiro, termos claros, ato 1. Depois, fazer afirmações verdadeiras sobre eles, ato 2. E, finalmente, usar essas afirmações para construir argumentos válidos, ato 3. Entendi. Clareza, verdade e validade. E isso, Crift apresenta isso não como regras chatas, mas como o jeito natural que a mente funciona quando está pensando direito. É tipo um kit de ferramentas mental. E para usar isso no dia a dia, ele sugere 3 perguntas-chave, que espelham esses atos, né? Exato. A primeira é: o que você quer dizer? Foco na clareza dos termos, ato 1. Sem entender os termos, não dá para começar. Ok. A segunda. Aonde você quer chegar? Ou seja, qual é a sua afirmação principal? Qual é a conclusão que você está defendendo? Isso mira no ato 2, a proposição central. Certo. E a terceira, imagino, tem a ver com o ato 3. Por quê? Quais são as razões? As premissas? As evidências? E a conexão entre essas razões e a conclusão? Ela faz sentido, é válida. O que quer dizer? Aonde quer chegar e por quê? E se a gente parar para pensar, essas 3 perguntas são um filtro muito poderoso, né? Nesse mundo de hoje, com tanta informação, tanta opinião voando. Com certeza. Aplicar isso ajuda a separar o que faz sentido do que é só barulho.
ajuda a identificar argumento fraco, termo usado de forma vaga. É quase uma autodefesa intelectual, né? A lógica clássica servindo para a gente navegar nesse caos informativo. Então, para resumir nossa exploração aqui dos trechos do Crift, essa lógica socrática, apesar de antiga, ela oferece ordem para a mente, clareza para a comunicação e um método para buscar a verdade. Tudo estruturado naqueles 3 atos: compreender o termo, julgar a afirmação e raciocinar sobre o porquê. Exato. E fica a reflexão, né? Como seria se a gente praticasse mais conscientemente essa distinção no dia a dia? Separar o que algo é, se uma afirmação sobre isso é verdadeira e por que ela seria verdadeira. Será que isso não mudaria a forma como a gente aprende, como a gente debate, como a gente consome informação? Com certeza mudaria uma forma mais estruturada e crítica de pensar. Fica aí a provocação para o nosso ouvinte refletir.